Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas. Sou o professor Denilson Moreira. Seja bem-vindo à disciplina de Gestão da Inovação e Sustentabilidade Empresarial. Vamos para a minha audiodescrição. Sou moreno, tenho 1,74 m, estou trajando calça marrom, sapato marrom, camisa cinza e estamos aqui no estúdio do campus do IFRO, Zona Norte de Porto Velho. Ao fundo eu tenho um mapa interligando alguns pontos e à minha esquerda eu tenho outro mapa, EAD, mudando realidades. Neste momento, nós vamos para a nossa aula de número 2. Vamos estar iniciando o nosso trabalho, falando um pouco mais sobre esse ambiente da inovação e da sustentabilidade. Então, a primeira aula nós tratamos do ambiente da inovação, fizemos alguns contextos, uma interligação com o ambiente da sustentabilidade e agora vamos continuar trabalhando e vamos entrar nesse outro tópico muito importante, um tópico atual, que tem sido muito discutido na sociedade. Então é um tema que desde os anos 70 se discute pelo mundo. As discussões em torno da sustentabilidade, elas são muito assim controversas em alguns momentos, então correntes favoráveis, correntes contrárias, e nós vamos estar aqui estratificando e trabalhando o que é a sustentabilidade, as suas formas, o que é a sustentabilidade aplicado às empresas, ao ambiente organizacional, para que possamos compreender de maneira muito clara aonde se aplica, qual é a necessidade de hoje pensar sobre sustentabilidade. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar aqui com a parte conceitual, o conceito de sustentabilidade. Então, o conceito de sustentabilidade, ele surgiu lá em 1972, na primeira Conferência do Clima, realizada pela ONU, na Suécia, e naquele momento o mundo começa a se perguntar por que precisamos de estabelecer limites na natureza, no contexto ambiental. Então a sustentabilidade começou a ser debatida em um mundo que vinha num ambiente crescente, numa economia linear, ou seja, produzindo, consumindo, descartando e sem preocupação alguma com o contexto ambiental. Então, a partir dali, nasce-se algumas questões de como se trabalhar a questão ambiental, como trazer isso para o debate, como que as nações iam estar discutindo esse tema. E a partir daí, nasceu-se estudos, nasceu-se debate, o mundo começou a ficar mais conectado sobre isso e a sustentabilidade tem chegado até nós, por meio de discussões, de pesquisa, de tratativas, de legislações que têm priorizado a manutenção do meio ambiente, da conservação, da preservação também do meio ambiente. Então, nós vamos tratar agora desse contexto da sustentabilidade e associá-lo também às organizações, ao campo dos negócios, das empresas. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a descrição do que é o conceito de sustentabilidade. Então, para esse autor, então o autor de Oliveira e Gentil, 2024, vai trabalhar processo de transformação capaz de criar condições necessárias para a satisfação das necessidades da geração atual, sem pôr em risco as gerações futuras. Ou seja, sem colocar em risco o que vem pela frente. Então, é eu consumir de maneira responsável, é eu produzir de maneira responsável, mas também conservar o meio ambiente. Nós temos também dentro desse contexto a palavra preservar e conservar. Então, quando eu falo preservar em sustentabilidade, significa que é algo que eu vou deixar intocável. Então, por exemplo, uma floresta que é intocável,
uma área que ela não pode ser mexida, porque há a proteção, a lei, há todo um conjunto de normativas. Quando eu falo conservar, eu vou estar associando a continuidade dos processos, ou seja, eu vou continuar consumindo, né, produto de origem biológica, natural, só que eu vou estar, por exemplo, replantando, eu vou estar conservando, eu vou estar mantendo o meio ambiente. Então, esse produzir no presente e preservar para gerações futuras, ele entra esse aspecto da preservação. Então, quando eu tenho preservar, eu vou estar linkado muito nesse contexto. Então, essa é uma temática que ela está pelo mundo, já há algum tempo isso vem sendo discutido, né? Então, nós temos aí organismos como governos internacionais, né? Organismos como a ONU, né? Como outras ONGs aí de proteção ambiental, universidades pelo mundo, centro de pesquisa, cientistas que têm trabalhado essa temática da sustentabilidade. Então é alguma coisa que está associado de maneira inteiramente ligada aos processos, sejam eles produtivos, sejam eles processos de marketing, processos industriais, processos comerciais, e a sustentabilidade faz parte dessa temática. Então vamos aqui à frente para a gente entender um pouco sobre o desenvolvimento sustentável, né? Então tem se falado muito sobre o desenvolvimento sustentável. Afinal, o que é? O desenvolvimento sustentável é um tema que nós vamos tratar a partir de agora, né? Ele teve aí o início dos debates nos anos de 1960, quando você tem, né, toda a comunidade internacional atenta a essas mudanças, né, que foram propostas em relação ao próprio meio ambiente. Então, a partir daí, a necessidade de maior controle dos recursos naturais, né? Então, centrou-se em produzir e conservar o meio ambiente, né, com seus recursos finitos. Por que recursos finitos? Porque há uma limitação. Então, o meio ambiente, assim como outros contextos ligados a esse processo, eles são finitos. Então não tem como eu explorar eternamente algo, né? Eu tenho que, um certo momento, aquilo vai se esgotar. Então o meio ambiente é a mesma coisa. Eu posso explorar? Posso, mas eu posso explorar de uma maneira controlada. Então esse controle é que permite que nós continuamos avançando, né? Então, por exemplo, o conservar. Eu vou conservar os recursos para que as gerações futuras possam desfrutar. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma ilustração que ela vai nos mostrar um pouco sobre esse contexto, né? As primícias aí do desenvolvimento sustentável. Então, o que nós temos aqui? Nós temos parcerias. Então, a partir desse estudo, dessa análise, as parcerias começaram a se centralizar. Então, começamos a ter países, né, interessados em temáticas, em desenvolver políticas. Então, passamos a ter outros organismos internacionais que começaram a buscar, né, parcerias em como levar, divulgar, como colocar isso em prática. Temos também envolvido pessoas. Então, hoje, o desenvolvimento sustentável é uma temática que ele faz muito parte, né? Por exemplo, de governos, de políticas públicas. Então, você tem aí Secretaria do Meio Ambiente, você tem aí institutos, né, públicos e privados que vão trabalhar também com a conscientização, com políticas públicas de conservação do meio ambiente. Então, isso hoje é uma realidade. Então, o desenvolvimento sustentável, que teve lá atrás todo esse contexto que começou a ser trabalhado, ele vem crescendo, né, a sua discussão de maneira sistemática. Então nós temos aí, hoje já muito consolidado, hoje é uma ideia que ela é muito assimilada pelas pessoas. Hoje, embora enfrenta ainda algumas frentes contrárias, né, nós temos governos que não entendem isso. Nós temos, por exemplo, empresas, organizações que não aderiram a esse processo, mas é um processo que ele veio para ficar.
Então, o processo sustentável é alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas práticas, né? Então, você, futuramente, na sua profissão, aí, ou alguém que já trabalha, que está efetivamente na área comercial, na área industrial, na área de serviço, a questão da sustentabilidade, ela faz parte lá já também do teu contexto. Teu ambiente de trabalho está muito ligado à questão da sustentabilidade. E aí, nós temos aqui essa outra tela que vai trabalhar, né, algumas outras temáticas maiores que vêm sendo desenvolvidas sobre o desenvolvimento sustentável. Uma delas é a Agenda 2030 da ONU, né? Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela, num evento que foi realizado em 2015, foi-se discutido, né, com várias nações do mundo, uma agenda em comum, ou seja, uma agenda que todos os países ou nações pudessem aderir. Foram traçadas lá, nessa reunião, nesse encontro, 17 objetivos e um total de 169 metas, né? Ou seja, cada país, a partir daquela tratativa, ia estar se responsabilizando dentro do seu país por cumprir as metas e os objetivos que foram estabelecidos, né? E aí, esses objetivos e essas metas, eles vão desde a erradicação da pobreza e da fome até a proteção ambiental. Então, eles são muito amplos, né? Então, é um mapa onde está todo estratificado como fazer, como conseguir, como alcançar esses objetivos, né? Então, essas estratégias sustentáveis, embora algumas não foram cumpridas totalmente, elas estão sendo postas aí, continua, nós estamos em 2026, então dentro do que foi estabelecido em 2015, nós temos ainda 4 anos para cumprir com alguma dessas metas. O Brasil tem trabalhado nesse contexto, então no nosso caso, no caso de algumas nações, isso vai depender muito dos governantes. Então em alguns momentos você tem esse processo acelerado, em outro você tem esse processo um pouco acanhado, ou seja, não levado tanto a sério na sua execução tratada lá em 2015. Então vamos aqui, nesse novo mapa aqui à frente, nesse slide, nós vamos tratar aqui desses objetivos que foram tratados lá. Então você tem aqui os objetivos sustentáveis, ó. Então, o primeiro deles, erradicar a pobreza, né? Então, perceba que quando nós falamos da sustentabilidade, a gente só não fala só da sustentabilidade ambiental em si. Há um conjunto que está por trás disso. E esse conjunto todo, ele vai estar sendo estratificado nesse mapa. O 2, erradicação da fome, né? Educação de qualidade, né? Nós vamos ter aqui, por exemplo, água limpa e saneamento. Vamos ter aqui também, dentro desse ambiente todo, redução das desigualdades. Então, um país como o Brasil é muito desigual. Então, nós temos aqui as desigualdades. Outro tópico, o 12º, consumo responsável, né? Então, há algumas tratativas nesse sentido, né, de se trabalhar a questão do consumo, vida útil dos produtos. Então, é uma temática muito trabalhada. Vamos ter aqui outra temática, né? Como, por exemplo, a 16ª, paz e justiça, né? Então, para que todo esse mecanismo de sustentabilidade funcione, você vai ter que ter um arcabouço funcionando. E a última aqui é a 17ª, parcerias pelas metas. Ou seja, parceria entre as nações, entre os organismos internacionais. Então, parcerias no sentido de fazer cumprir toda essa agenda. Então, a agenda está posta, então a questão sustentável ela é muito maior, né? Ela faz parte de todo um plano. E esse plano, um plano global, ele ainda está em execução, né? Então, você propriamente na tua empresa, na tua organização, provavelmente, se não trabalha algum objetivo sustentável, provavelmente isso vai ser estabelecido, porque hoje é uma temática, então as empresas precisam estar efetivamente cumprindo todas essas regras
sustentáveis, trabalhando dentro desse ambiente. É alguma coisa que tem que ser trabalhado de forma consciente, né? Então, não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia. Então, propriamente, as empresas com o tempo, com o caminhar, empresas maiores já entenderam essa mensagem, empresas médias e pequenas estão trabalhando, né? Então, se percebe no mercado que há uma crescente nesse sentido. E isso tem feito com que se consiga alcançar, de certa maneira, ou busque, né, um equilíbrio em relação à questão sustentável. Vamos à frente. Aqui os objetivos sustentáveis, né, dessa Agenda 30. Então, propriamente dito, ele vai trabalhar uma temática bem diferenciada, né? E aí, tem um contexto dentro de todo esse material, que é o contexto do tripé da sustentabilidade, que é o Trip Bottom Line. Então, é um conceito da gestão moderna, né? O conceito da gestão, quando a gente traz para as empresas, para as organizações, para o negócio, então você vai ter o ambiente sustentável sendo observado de uma maneira diferenciada. Então, o que nós temos aqui? Os pilares da sustentabilidade. Então, você vai ter o primeiro, responsabilidade social, né? Proteção ambiental, sucesso econômico. Responsabilidade social, por exemplo, a empresa que você trabalha, ou que você vai trabalhar, ou a tua empresa futuramente, teu negócio, ou os negócios, precisa hoje ter essa parceria no mercado. Então, o que é responsabilidade social? É eu fazer a minha parte como empresa, né? É eu participar efetivamente, né, de alguma política pública, ou eu contribuir, ou eu ter um plano, ou eu ter uma atividade. Por exemplo, tem empresas que trabalham a responsabilidade social, por exemplo, desenvolvendo ações educativas para comunidades menos favorecidas, ações educativas com crianças. Isso é responsabilidade social dentro da empresa. Então, ela não é uma empresa que está só no mercado para explorar lucros. Ela é uma empresa que tem uma responsabilidade social no mercado. Outro contexto, proteção ambiental. Então, a proteção ambiental, ela é um pilar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter algumas atividades econômicas ou produtivas que elas requerem um maior contato, né? Um maior cuidado. Então, tem empresas, por exemplo, que tem coleta seletiva. Então, a empresa faz o manejo adequado, né? O descarte de alguns produtos. Empresas que trabalham, por exemplo, com produtos químicos, elas precisam ter um controle, porque é a proteção ambiental. Então, eu, como empresa, não vou apenas só negociar ou vender, eu vou ter a minha parcela e isso vai me ajudar muito. Ao quê? A propiciar oportunidade de conservar, ou até mesmo de preservar alguma área, né? De ter políticas efetivas. E aí, pessoal, entra uma outra questão, que todo esse contexto ambiental, ele é valorado. Ou seja, uma empresa que tem ações de sustentabilidade colocadas no jogo, no mercado, ela é uma empresa que tem uma valorização, que tem uma visualização. Nós temos aí algumas companhias que elas têm ações em bolsa de valores, são empresas mais robustas, que trabalham essa temática de uma maneira muito profunda. Então é muito levado em consideração esse ambiente da proteção ambiental. E aí, outro tópico, né, para a gente fechar os objetivos, é o sucesso econômico. O que é o sucesso econômico? Eu vou poder crescer e avançar no mercado se eu me atentar a essa questão da própria sustentabilidade. Por quê? Porque há oportunidades no mercado hoje para o ambiente econômico. Então você pode explorar áreas que não existiam no passado, hoje pode-se criar negócios de bases sustentáveis, né? Existem alguns temas, como, por exemplo, a bioeconomia, né? Que é um processo da própria economia que você vai transformar produtos de origem lá biológica, produtos da floresta, em produtos prontos. Ou seja, eu consigo ter esse processo do sucesso econômico a partir de um produto bioeconômico.
Então é uma temática e são temáticas que podem ser exploradas. Existem corporações, né, sobretudo no ambiente aí do comércio, na atividade industrial, que têm explorado muito esse contexto. Têm observado que há uma possibilidade. E aí eu faço aqui um adendo que não somente essas grandes corporações, pequenos e microempresas também podem fazer essa aposta. Podem, a partir de então, incorporar processo de responsabilidade social, proteção ambiental e obter o resultado econômico. Basta entender aonde a sua empresa, o seu negócio, ou aonde determinada área de atuação pode atuar. Pode aproveitar, por exemplo, um nicho de mercado, que é o que um nicho? É uma área, é um segmento de mercado que ela não é explorada. Então, a partir da ideia da sustentabilidade, eu posso trabalhar esse processo de uma maneira diferenciada. Então, são contextos que veio para ficar, né? Como eu venho mencionando no decorrer das aulas. Então, pessoal, nós chegamos aqui a esse final observando, né, dessa aula a importância da sustentabilidade. Então, as considerações aqui finais, olha só. Nós entendemos que a sustentabilidade ela pode impulsionar a inovação. Não em um custo, mas um pilar de longevidade para a empresa. Ou seja, se eu tiver processos sustentáveis, se eu conseguir mudar a minha empresa, a ideia, a concepção de negócio, o modelo de negócio, eu posso transformar junto com o mundo. Eu posso obter resultados favoráveis a partir dessa nova adaptação. E isso é alguma coisa que está sendo colocado constantemente no mercado. Né? Então a sustentabilidade ela vai garantir que o seu negócio ele possa, né, avançar, que possa operar no futuro. Então, se eu penso no mundo em transformação, no mundo onde a tecnologia está imperando, né, onde o processo de inovação cada dia é crescente, eu tenho que me adaptar a ele. Lembra que nós olhamos lá no slide, no começo, no primeiro slide que nós tratamos lá na aula 1, que eu tenho que aprender, adaptar e evoluir. E essa evolução passa por esse processo. Então, a sustentabilidade e a inovação são contextos válidos que têm que ser colocados em prática, válido para qualquer nível de organização, e aquele empreendedor, aquele empresário que quer pensar no futuro, né? Ele tem que adaptar esse formato para a sua organização. E vocês, os alunos, né, quem está aprendendo, quem está buscando conhecimento, é importante conhecer, é importante se debruçar sobre esses temas, porque de algum momento você vai precisar isso na sua carreira, mais à frente. Agora, é um tema atual, mas você como profissional formado, por exemplo, você vai ter que dominar esses temas, porque eles fazem parte desse novo ambiente de negócio, desse novo mercado, desses novos profissionais que vão estar chegando ao mercado, que vão debater, que vão estar aí trocando, né, informações e ideias sobre inovação, sustentabilidade, transformação, mudanças e evolução. Ou seja, são contextos que estão associados e que não têm mudanças. Então, dentro desse tema tão importante da sustentabilidade, né, gostaria de agradecer você que esteve com a gente e nos vemos na próxima aula aqui também junto com vocês. Muito obrigado e até lá. Educação à distância, mudando realidades.